Sejam bem-vindos e bem-vindas ao programa que prepara para o Exame Nacional do Ensino Médio. É o Dicas do Enem chegando, uma produção da Fundação Pedro Américo com apoio da Unifacisa. E no programa de hoje, a primeira aula de História Geral dessa temporada. Vocês ficam agora com o professor Renato Elias. E o tema, a Antiguidade Clássica, Grécia, Roma e os Pilares do Ocidente. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Renato Elias e estou aqui novamente no programa Dicas do Enem para trazer aquela dica imprescindível para a tua aprovação. Você que já está aí no estudo, você que está aí fazendo a sua revisão, eu tenho certeza que esse programa muito vai contribuir com o seu desempenho. Então, como já falei, me chamo Renato Elias, a disciplina que eu vou lecionar aqui, vou apresentar aqui para vocês, é a disciplina de História. Vocês sabem que a história no Enem ela é dividida em dois componentes, a história geral e a história do Brasil. Eu ficarei com a história geral e o professor Jeffter com a história do Brasil. Então, selecionei 8 imperdíveis conteúdos para analisarmos, para refletirmos e, com certeza, para desenvolvermos aquele esquema, o esquema preferido, que muito vai te ajudar na tão sonhada aprovação. Então, vamos embora? A aula de hoje ela inicia com o tema A Antiguidade Clássica, Grécia, Roma e os Pilares do Ocidente. Uma explicação para essa escolha. São 8 programas, 8 conteúdos desta disciplina. Então a gente teve que selecionar os mais importantes. Vocês sabem que a história ela é elencada por períodos. O primeiro período a gente chama de período da pré-história, né? O período do surgimento do homem até a formação da escrita. O Enem quase não trabalha com esse período. O segundo período é o período da antiguidade, né? E aqui está se enquadrando a Antiguidade Clássica, como também pode ser chamada de Antiguidade Ocidental. Este sim o Enem começa a olhar e com muitos olhos para ele, então é um período importantíssimo. Tem também o período da Antiguidade Oriental, que o Enem não se importa tanto, não trabalha tanto, aquela questão do Egito, da Mesopotâmia, dos persas. Então a gente vai começar basicamente pelo início do processo do estudo para o Enem, especialmente de História Geral. Então pega aí teu caderno, pega aí tua folha, tua cartolina e vamos fazer nossas anotações, vamos desenvolver um esquema que muito vai te ajudar para revisar esse tema. Primeiro slide, pessoal, Antiguidade Clássica. Na prova, poderá ser chamado de Antiguidade Clássica ou de período da Antiguidade Ocidental. Dá-se no mesmo. Ouviu qualquer um desses conceitos, está fazendo referência a duas civilizações, a civilização grega e a civilização romana. Você aí pode se perguntar, mas caramba, Renato, qual é a utilidade de estudarmos um período tão antigo? Por que será que o próprio Enem fundamenta esse período nas questões, se preocupa tanto com esses períodos? Porque, querendo ou não, pessoal, esse período, essas duas civilizações especificamente, elas nos deixaram todo um legado, toda uma herança cultural. A gente vai poder comprovar isso aqui com o passar do tempo. Vocês vão ver, a gente vai dando as dicas, vai fazendo pontes, porque observaremos que a história não é só uma reflexão sobre o passado. A história também é uma reflexão sobre o presente. E temos que construir pontes entre esses períodos, claro, não sendo anacrônico. Então aí está a presença de duas imagens que muito reflete o que a gente chama de patrimônio. Então, a primeira observação aí, além desta que a gente já falou do título, que você vai colocar, né, de que a Antiguidade Ocidental é a mesma da Antiguidade Clássica, você vai fazer uma observação sobre o patrimônio. Era muito comum nos Enems vir pelo menos uma questão retratando sobre patrimônio histórico. O que é o patrimônio histórico? O patrimônio histórico é algo para memória, é algo que pode estar e deveria estar extremamente preservado. E aí o patrimônio é dividido em dois caráteres. O patrimônio físico, como exemplo essas duas imagens que vocês estão vendo aí, e o patrimônio imaterial. O patrimônio físico, como o próprio nome sugere, né, ele é físico, ele é palpável, ele é material. A gente pode dar aqui o exemplo do Coliseu em Roma, né? Ele é interessantíssimo para que as pessoas possam observar, elas possam saber
verdadeiramente, né, aspectos da arquitetura, aspectos da cultura, aspectos da sociedade romana. Então é você sair da perspectiva teórica e entrar na perspectiva empírica. Olha como é importante preservarmos esse material. Então uma chamada, pessoal, infelizmente em muitos lugares do Brasil, inclusive, né, aí você diz, Renato, mas isso é história geral, mas há de fazer alguns apontamentos também da história do Brasil, né, porque especialmente nas questões do Enem, a gente tem muitas vezes questões múltiplas no cenário de envolver história do Brasil, envolver história geral, envolver o campo das humanidades, né, com nossas irmãs, filosofia, sociologia e geografia. Então, como eu estava falando, infelizmente no Brasil a gente não costuma muito preservar esse patrimônio, o que é uma pena, né? E eu não falo preservar apenas no âmbito cultural, no âmbito econômico também. Parte desses países ganham muito dinheiro no turismo a partir da preservação desse patrimônio. Muitos turistas sonham em ir nesses ambientes e tirar fotos próximos a esses patrimônios. Então, olha como seria interessante, né? Mas sem perder mais tempo, vamos adentrando ainda mais no conteúdo. A gente tem o próximo slide, né, da Grécia Antiga. Como eu falava para vocês, é uma civilização muito antiga, mas que nos deixou uma série de heranças. E quais heranças, Renato? Quais as heranças culturais deixadas pelos gregos antigos? Se eu falo Grécia Antiga, é porque existe uma Grécia atual. A Grécia atual é um estado europeu, bem menos representativo, bem menos importante do que foi no passado. A gente está falando aqui de mais de 2000 anos atrás. E eles, como eu falei, criaram aspectos culturais que estão presentes hoje, que é um exemplo, a perspectiva da política, ano eleitoral, ano de eleições. A gente vai escutar muito falar em política. E é impossível a gente refletir sobre a política sem lembrar que a estrutura política, a política como a gente conhece, muito próximo a hoje, ela nasce dentro do mundo grego, né? A política que vem de polis, a importância da cidade. Um outro termo desenvolvido pelos gregos, o outro conceito é o de cidadão. Fala-se muito atrelado a política e cidadania. Então, os gregos antigos trouxeram essa perspectiva de cidadania, né? A filosofia, importante também para o Enem, ela basicamente nasce para o Ocidente muito na relação do mundo grego. O teatro, né, com suas singularidades da Grécia, ele vai sendo, né, deixado para os dias de hoje, claro, com mudanças, né? Os Jogos Olímpicos, com as suas singularidades em diferentes espaços de tempos, mas foram criados no período dessa civilização e dessa importante civilização grega. Então percebam que todos esses elementos criados lá no passado, eles vão sofrendo modificações, mas eles ainda estão presentes no nosso dia a dia, especialmente porque da Grécia e de Roma chamamos o berço, os pilares da civilização ocidental. Então, enquanto ocidentais, a gente bebeu muito da influência deles. Para melhor entender a Grécia, pessoal, lembrando aqui que são as principais dicas, a gente periodiza o espaço grego. E a gente traz o primeiro período como sendo o período pré-homérico. Você sabe que o termo pré significa o quê? O prefixo pré. Antes. Então, o período anterior a Homero. Quem foi Homero, Renato? É uma espécie de poeta, uma espécie de grande historiador do mundo grego. A gente já vai falar um pouquinho mais sobre ele. Nesse período, pessoal, o Enem não costuma trabalhar muito, né? Então, a gente vai dar uma rápida pincelada só para que você vá aí se entrosando com esses aspectos, porque uma coisa é o Enem não trabalhar muito, mas a gente nunca sabe como será ou como serão as questões do Enem, né? Então vamos pincelar aqui o período pré-homérico. Nesse período é o período de povoação, é o período de chegada dos povos que a gente chamará depois de povos gregos. Então eram eles, anota aí no teu caderno, anota aí no teu esquema, eram os povos eólios, eram os povos jônios, eram os povos aqueus. Esses três povos chegaram e começaram a construir cidades. Foram montando uma estrutura urbana. Perceba a relação entre história e geografia. Tem um mapa aí, ó. A Grécia Antiga ela está localizada numa península, a Península Balcânica. Por estar próximo ao mar, os gregos vão desenvolver o ato da navegação. E aí eu faria uma observação se eu fosse você. Tem inclusive um termozinho grego para isso. É a talassocracia, o domínio dos mares, o controle dos mares. Através desse controle marítimo, eles poderiam estabelecer
comércio com outras áreas. Eles poderiam ampliar a sua zona de influência. Então, olha como esse cenário é importante, o cenário da navegação, o cenário do controle do mar, a talassocracia. Uma outra característica geográfica que nos é interessante é o relevo supermontanhoso. Esse relevo montanhoso da Grécia vai gerar uma dificuldade para a produção agrícola. Então, os gregos, de uma maneira geral, a gente vai ver depois que eles não se portavam como povos únicos, mas os gregos, de uma maneira geral, tinham normalmente dificuldade agrícola. Por isso, o contato com outras civilizações, o contato com outros locais era determinante para o sustento desta produção. Então, além da formação das cidades por esses três povos, a gente tem a chegada de um quarto povo, este povo extremamente violento, que são os dórios. Então, tinha os eólios, tinha os aqueus, tinha os jônios e chegaram os dórios, de uma maneira muito violenta. Essa invasão dos dórios provocou um processo que a gente chama de êxodo urbano. Normalmente, a gente escuta muito mais o termo êxodo rural. O que é o êxodo rural, Renato? É a saída do pessoal do campo para a cidade. No comecinho da Grécia, nesse período, rola um êxodo urbano. As pessoas, para tentar fugir, tentar se desvencilhar das invasões dos dórios, elas fogem para as comunidades agrícolas, elas fogem para o campo. E aí faz outra observação importante. É nesse momento que acontece a primeira diáspora grega. O que é diáspora? É dispersão, saída. Então, há nesse primeiro momento a primeira diáspora grega. Então, falou nesse primeiro momento da história, vocês precisam saber desses quesitos, a perspectiva geográfica, a chegada desses povos e a migração das cidades para os campos. Um segundo período é o período homérico. Aqui a gente pode se perguntar quem é Homero mais uma vez. O Homero é o produtor de duas importantes obras, a Ilíada e a Odisseia. Talvez você aí que esteja em casa não estejam ligando a temática. A Ilíada, ela é a base do que a gente chama de Guerra de Troia. Talvez você já tenha assistido o filme, talvez você já tenha visto a série. E aqui há um adendo. É bem interessante você estudar a história analisando a perspectiva cinematográfica. É fato que não há um entendimento real, idêntico, mas boa parte daquilo que é feito há uma ilustração interessantíssima a ser percebida. Então, a Ilíada fala sobre a Guerra de Troia, a Odisseia fala sobre o retorno de Odisseu, ou também chamado pelos latinos de Ulisses. Então, duas importantes obras desenvolvidas por Homero. Nesse período, pessoal, é a sequência. No primeiro momento, houve o processo de êxodo urbano. Aí eles vão para a zona rural. Na zona rural, eles desenvolvem os genos. A grafia genos, a gente pronuncia genos. O que eram os genos, Renato? Eram comunidades agrícolas. Essas comunidades agrícolas, elas têm algumas características. A principal delas seria o que a gente chamaria de um comunismo primitivo. O que seria esse comunismo primitivo? Seria a ausência de uma propriedade privada e a ausência de desigualdade social. Todos repartilhavam tudo dentro desse ambiente. Existia uma liderança, essa liderança era o pater, algumas vezes chamada também de basileu. Normalmente essa liderança era o ser mais velho. Aí olha uma ponte necessária de reflexão. A gente tem na nossa sociedade, dentro de um mundo capitalista, a interpretação de que muitas vezes os velhos, os idosos, eles são ultrapassados. Nesse período aqui, ser velho era sinônimo de ser sábio. Ser velho era sinônimo de ter sabedoria, conhecimento, a ponto de liderar. Dentro de uma estrutura capitalista, ser velho é ultrapassado. Então, a gente pode ver o perfil da sociedade que vai se enquadrando em mudanças. Muitos dos idosos sofrem muito para arrumar emprego, sofrem muito para ter uma dignidade, dentro daquele período de velhice. Por quê? Porque a nossa sociedade está muito empenhada na ideia de produzir. E, normalmente, na idade mais avançada, o nível, a capacidade produtiva tende a diminuir, ao menos fisicamente. Então, uma questão diferencial. Com o passar do tempo, pessoal, esses genos, o número de habitantes foi crescendo e isso gerou um problema, porque as terras outroras divididas por iguais, elas passam a ser privatizadas. Algumas pessoas terão terras, outras não terão terras. Então, dentro dessas injustiças sociais, haverá a segunda diáspora, a segunda saída, onde parte desses povos que a gente está chamando de gregos vão migrar para outras áreas, vão colonizar
outras regiões. E a partir desse terceiro período é que fica extremamente importante para o Enem. Eu diria que esses dois períodos iniciais são importantes para a gente compreender esse mundo grego, mas a partir do terceiro ele fica muito importante para o Enem. A partir desse período aqui, chamado de período arcaico. O período arcaico, galera, é o período da formação das polis. Faz a anotação aí, as polis é o que a gente chama de cidades-estados. É onde acontecem os aspectos mais importantes da história do mundo grego. A gente vai para o break e daqui a pouco a gente volta com esse período. Já deu para ver pela primeira parte que esse conteúdo de hoje situa a gente sobre como o Ocidente se formou, um tema muito importante de história geral. A gente agora vai para uma pausa rapidinha e voltamos com Renata Elias. Não sai daí!